Olá, meu nome é José Antônio Diniz de Oliveira, eu sou administrador por formação, fiz especialização e mestrado na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e doutorado em Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Mas eu estou aqui porque sou cofundador de uma startup na área de testes genéticos e um dos testes que nós oferecemos é um teste nutrigenético. Por isso, fui convidado pelos organizadores da Tacta Food School para falar com vocês sobre nutrigenômica. Eu agradeço pelo convite, pelo honroso convite, aliás, e vou compartilhar uma apresentação com vocês. Como não sou formado em biologia e nem biotecnologia, e muito menos em nutrição, peço que ressalvem aí a minha apresentação, que não será tão técnica, mas sim mais conceitual a respeito desse importante tema que eu espero que vocês gostem. Pois bem, a nutrigenômica, nós vamos ver mais adiante, ela também é uma expressão da nutrição personalizada, da chamada nutrição personalizada. Mas de onde veio isso tudo, né? Tudo começou, na verdade, com o projeto Genoma Humano, que foi uma grande viagem do homem para dentro de si mesmo, diferentemente de uma viagem ao espaço, né? O projeto Genoma Humano ele se iniciou em 1990 e foi finalizado em 2003. Ele foi liderado por James Watson. James Watson é uma pessoa importante, porque junto com Francis Crick e Maurice Wilkins, eles foram as pessoas que publicaram um artigo em que definiram a estrutura da dupla hélice do DNA e sua capacidade de transmitir cópias de informação de célula a célula. Foi uma descoberta tão importante que a data de 25 de abril, que foi a data da publicação do artigo, é considerado o Dia Mundial do DNA. Mas o projeto Genoma Humano ele concluiu, então, que nós, o Homo sapiens, né, ele concluiu o sequenciamento genético do Homo sapiens, mostrando que foram catalogados cerca de 20.500 genes. Diferentemente do que se esperava, né, foi uma quantidade reduzida, porque significou 12.000 genes a menos do que os genes do milho, e 25.000 genes a menos do que o arroz ou o trigo, né? A diferença entre nós e esses cereais é que não é uma questão de número de genes, mas sim a complexidade das redes gênicas da raça humana. Outras questões relacionadas ao projeto Genoma Humano é que ele envolveu centenas de cientistas de vários países do mundo. E o que nós ficamos sabendo, afinal, né? O que se chama também de livro do homem, ele revelou que nós possuímos 3,12 bilhões de letras de DNA e que, se fosse publicado um livro, ele seria 66 vezes o tamanho da Enciclopédia Britânica, né? Na medida em que ele, embora repita apenas 4 letras, A, G, C, T, que quer dizer adenina, guanina, citosina e timina, eles se repetiriam mais de 1,5 milhão de páginas. Esses sequenciadores de nucleotídeos, chamado ACGT, eles são marcadores biológicos, né, que ajudam os cientistas a localizarem nas várias regiões dos genes aquilo que pode se relacionar à predisposição à doença ou a respostas à forma como nós metabolizamos medicamentos ou como nós processamos, absorvemos nutrientes, além de nossas sensibilidades e intolerâncias, apenas para ficar no campo da genômica aplicada à saúde, que é onde mais crescem os estudos e a aplicabilidade dos conhecimentos advindos do projeto Genoma Humano, né? Então, por exemplo, quando nós olhamos aqui o SNP, que é uma região de um DNA, nós percebemos, se vocês notarem, a parte de cima e a parte de baixo, eles correspondem exatamente. Mas na região que está destacada,
nós percebemos que não há uma correspondência exata em relação a citosina e guanina, adenina e timina, né? É uma mutação, uma variante dessa que vai significar alguma coisa para os cientistas. Não necessariamente alguma coisa deletéria, né? Pode ser uma informação positiva e não apenas uma informação negativa, como nós vamos ver em alguns exemplos a seguir. Mas ainda falando do projeto de genoma humano, se nós pegarmos, então, um dos trechos do cromossoma 11, né, os cientistas descobriram que eles têm uma importância muito grande no que se relaciona ao olfato, né? Então, há 155 genes que eles codificam alguns receptores de proteínas que atuam como sensores profissionais de odor, né? E cada um desses receptores eles geram uma sensação olfativa distinta no nosso cérebro, né? Distinguindo, por exemplo, o cheiro de menta, de limão, de canela, de jasmim, de baunilha e gengibre, para ficar apenas em alguns exemplos, né? Então, é uma elaborada forma de regulação gênica que garante que apenas um receptor de odor ele vai expressar num neurônio o sentido do olfato no nariz. Ou seja, há muita informação rica trazida pelo nosso genoma humano. Essa aqui foi apenas um exemplo curioso que eu trouxe para vocês. Enfim, o projeto de genoma humano ele resultou naquilo que se convencionou chamar em medicina de precisão, né? Em saúde personalizada, que nós aqui vamos começar a funilar um tema da nossa conversa. Eu vou chamar, então, de nutrição personalizada. E as duas grandes definições de nutrição de precisão, nutrição personalizada, se manifestam através do termo nutrigenética, que é a ciência que vai revelar como as nossas variantes genéticas interferem nas respostas à dieta, a forma como nós absorvemos e metabolizamos alguns nutrientes. Já a nutrigenômica tem uma diferença importante, quase que um papel inverso nessa definição. É como os nutrientes que nós ingerimos interferem no nosso organismo e na nossa expressão gênica. Então, como a nossa genética interfere na forma como nós metabolizamos e absorvemos nutrientes. O outro é como que os nutrientes interferem na nossa expressão gênica. Nós vamos ver exemplo dessas duas situações. Nessa tabela, nós temos exemplos, então, de interações entre genes e as nossas dietas. Como nós estamos gravando, não é possível fazer a movimentação dos slides, e eu já tinha destacado aí, então, que o gene VDR, primeiro exemplo, nesse polimorfismo, nesse alelo, quando associado a uma dieta de baixa ingestão de cálcio, ele pode provocar osteoporose. Ele pode se manifestar como um risco aumentado da osteoporose. Já o gene FTO, se ele associado a um alto consumo de carboidrato, ele pode resultar em obesidade. O gene TCF7L2, por seu turno, associado a um alto consumo de doces e leite, né, ele pode desenvolver mais rapidamente a diabetes tipo 2. Mas não são só exemplos ruins que nós temos mesmo na nutrigenômica, né? Estudos também revelam efeitos benéficos dos nutrientes nas nossas expressões gênicas, né? Eu vou mostrar logo em seguida. Então, consumir uma dieta mediterrânea, por exemplo, ela reduz a expressão de genes que codificam proteínas relacionadas à inflamação e ao estresse oxidativo, ou seja, tem um efeito protetor no nosso organismo, né? Da mesma forma, a alta ingestão de ácidos graxos monoinsaturados, através do consumo de azeite de oliva, ele pode interferir no armazenamento, evitando o armazenamento anormal de lipídios no nosso corpo.
esses exemplos que eu trago agora é justamente uma dieta mediterrânea, associada a esses genes já identificados. Eles podem ter um efeito anti-inflamatório e antioxidante no organismo. Já uma dieta rica em ácidos graxos poliinsaturados, né, associados, na verdade é o popular ômega 3, ômega 6, associados a esses genes aí, HCRT, MCH, de acordo com umas variantes nesses genes, eles podem ter um efeito contra a obesidade, né? Ou seja, favorável ao tratamento da obesidade ou à manifestação da obesidade. Mas, embora o tema que me foi solicitado fosse nutrigenômica, e não é incomum hoje as pessoas usarem como sinônimos, embora sejam diferentes, como nós mostramos, a nutrigenética e a nutrigenômica, eu vou focar aqui a nossa segunda parte dessa nossa conversa nos estudos nutrigenéticos que, como eu disse, eles permitem entender as nossas variantes genéticas e conhecê-las e associá-las à forma como nós metabolizamos medicamentos de maneira diferente, né? Principalmente em relação aos macro e micronutrientes. Esses estudos eles significam avanços importantes na nutrição personalizada, porque trazem informações que podem orientar nutricionalmente os nossos hábitos. Esse é um exemplo de um relatório de um teste nutrigenético, né? Esse aqui é um resumo de um relatório em que ele começa por mostrar, de acordo com as variantes genéticas da pessoa, qual a dieta mais adequada a ela, né? Entre essas dietas clássicas, a low carb, a low fat ou a mediterrânea. No caso dessa pessoa, a dieta mais indicada é a low carb. Mas ela traz também várias sensibilidades alimentares, por exemplo, a carboidrato, a forma como nós metabolizamos carboidrato, gordura saturada, algumas intolerâncias, intolerância à lactose, a predisposição à intolerância à lactose, sempre lembrando que nós somos a nossa genética e aquilo que a gente faz com ela através dos nossos hábitos de vida, né? Genética não é destino, genética não é vaticínio. Então, a predisposição aumentada à intolerância à lactose ou ao glúten, né, que é o caso da predisposição à doença celíaca, a nossa sensibilidade ao álcool, como é que o álcool interfere, por exemplo, na resposta positiva ao colesterol HDL, não apenas se a gente tem sensibilidade a ter maior problema com o álcool, mas sempre relacionado a alguma questão de saúde, no caso é o colesterol HDL, a nossa sensibilidade à cafeína, inclusive como ela pode interferir no nosso sono, a sensibilidade ao sal, eu vou mostrar mais detalhadamente, e também a predisposição aumentada a algumas necessidades nutricionais e de vitaminas, que é o meu caso do ômega 3, vitamina B e folato, vitamina D, os antioxidantes, a capacidade de detox e a necessidade aumentada ao consumo de vegetais crucíferos, aqueles vegetais de folhas verde escura, como é o caso da couve e do brócolis. Desculpa. E aí o relatório ele detalha também, por exemplo, a sensibilidade a carboidrato e vem explicando para a pessoa. Primeiro ele mostra quais foram os genes analisados que revelaram essa sensibilidade maior, né? No caso aqui foram 5 genes, e depois, além de fazer uma explicação que é entendível até mesmo para um leigo, mas com a ajuda de um nutricionista, eu acho que fica mais rica ainda a análise do teste nutrigenético, ele, a partir dessa revelação, ele traz algumas ações personalizadas, né, sugerindo a inclusão de mais carboidratos não refinados na dieta, como legumes, frutas, legumes e vegetais. É verdade que todos nós podemos nos beneficiar da redução de carboidratos refinados, né? Mas algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, ou seja, esses carboidratos eles se transformam mais rapidamente em açúcar no organismo se a pessoa tiver
essa predisposição aumentada ou esse tipo de metabolização revelada pela sua genética. Quando nós falamos em predisposição à necessidade de vitamina D, nesse caso, essa pessoa também tem uma necessidade maior de consumo de cálcio, né, e mesmo de absorção de vitamina D através do sol ou de alimentos que sejam ricos em vitamina D, como é o caso do leite, do iogurte, do queijo. Então, o relatório ele também desce até a detalhes de quantidades importantes diárias que essa pessoa deve ingerir para compensar essa predisposição genética a uma necessidade maior de vitamina D nesse exemplo, né? Também qual é o gene relacionado que revelou isso, baseado em vários estudos cada vez mais precisos, cada vez mais validados cientificamente. Da mesma forma, a necessidade de ômega 3 é avaliada através desses dois genes, IL6 e o TNF, e como eu disse, os relatórios eles falam que isso o ômega 3 é um anti-inflamatório natural, então ele é muito importante para a nossa saúde, então ele também traz orientações de onde a gente consegue obter fonte maior, né, no salmão, por exemplo, que é o exemplo clássico de uma fonte de vitamina de ômega 3, e também algumas fontes vegetais, né, não só os peixes, mas também algumas oleaginosas, óleo de linhaça, que também, semente de chia, é importante para a dieta. Isso orienta as pessoas que não consumiam, às vezes, esse tipo de alimento e passem a consumir, graças à revelação das suas variantes genéticas. Eu um pouco tinha me adiantado, né? A sensibilidade ao sal, ela diz como a nossa predisposição genética, o sal pode interferir na regulação da nossa pressão arterial, né? Então, esses dois genes aí, o ACE e o AGT, eles revelam a importância de a gente ter um cuidado maior em relação ao sal, caso a gente tenha essa predisposição genética a fazer com que o sal ele contribua, ou melhor, ele interfira mais na nossa pressão arterial, ou na nossa hipertensão, né? E, nesse caso, eu fui mais específico, ele traz algumas ações personalizadas também, esse relatório que eu estou dando como exemplo, que é do nosso teste genético, sugerindo, inclusive, quantidade de consumo de sal diária e sugerindo que, em vez de sal, que se busquem outros sabores naturais, né, nos temperos, como alho, salsa, limão, pimenta, gengibre, enfim. E ele lembra que o consumo de sal não é apenas in natura, né? Ele está presente, sobretudo, em muitos alimentos processados, que uma pessoa que tem essa predisposição deveria evitar, dando mais preferência para as comidas caseiras, que são justamente os alimentos não processados. Numa das predisposições à doença celíaca, né, ao glúten, né, é uma informação importante também, e ela se revela através desses genes aqui, do HLA-DQ28, e no caso do genótipo dessa pessoa, que é a manifestação que revelou que ela tem uma predisposição aumentada ao glúten, né? Não é exatamente a doença celíaca, não é exatamente a intolerância ao glúten, mas é uma informação importante relacionada ao glúten, porque significa que, se a pessoa continuar a incluir o glúten na sua alimentação, ela poderá ter algum problema inflamatório no seu organismo, né? E aí também, da mesma forma, o relatório ele traz, o teste nutrigenético, ele traz algumas ações personalizadas para a pessoa
e tem aquela classificação de uma predisposição aumentada para a doença celíaca. Bom, a nutrigenética e a nutrigenômica, então, indo já para quase um resumo da nossa conversa, nós achamos que ela vai mudar a face da nutrição e as futuras abordagens nutricionais em benefício, trabalhando em benefício da nossa saúde, né? Vai ensejar também a prescrição de plano alimentar personalizado. Isso já acontece, já é realidade, né? É uma importante auxiliar na mudança do estilo de vida, né? Muitas pessoas consomem coisas que lhe fazem mal e porque não têm essa informação que a nutrigenética, a nutrigenômica podem revelar, estimulando, então, a mudança no estilo de vida, sobretudo nos nossos hábitos alimentares. O tratamento personalizado também nas doenças poligenéticas, inclusive, cada vez mais há estudos relacionando a nossa genética com a nossa propensão maior ou menor à obesidade, né? Ao diabetes, às doenças cardíacas e câncer, que são doenças poligenéticas. A nutrigenômica e a nutrigenética também vêm diminuir as lacunas de conhecimento entre dieta e saúde, né? Antigamente, a gente tinha sempre uma dieta padrão para todo mundo, e nós vamos perceber que cada vez mais nós vamos poder fazer dietas personalizadas, com o auxílio poderoso dessas ferramentas da nutrigenética e da nutrigenômica. É uma oportunidade também de os nutricionistas que estudarem, passarem a se valer dessas informações, a se transformarem e exercerem o papel de verdadeiros conselheiros nutrigenéticos, né? Também a indústria ela vai poder acelerar, aliás, já existe isso, né? Já temos aí alimentos, por exemplo, que sem lactose, alimento sem glúten, que já orientam as pessoas que sabem por outros processos que não os genéticos, né? Porque é possível saber por outros exames bioquímicos, inclusive, conhecer essas intolerâncias. Então, a indústria já vem produzindo alimentos para esse tipo de pessoas, mas nós acreditamos que vai haver uma aceleração no desenvolvimento e na oferta de alimentação personalizada, da mesma forma que já acontece com os medicamentos, que, por seu turno, são estudados na farmacogenética, na farmacogenômica, né? O FDA, por exemplo, ele já recomenda em mais de 300 medicamentos que se realize o teste genético, ou recomenda fortemente, ou obriga que se realize o teste farmacogenético antes mesmo das prescrições. E muitas bulas de medicamentos hoje já trazem quais são os genes envolvidos na metabolização, quais são os genes marcadores para aquele tipo de medicamento. Então, acreditamos que, no futuro, da mesma forma, o rótulo dos alimentos vão poder dizer quais são os genes marcadores para aquele tipo de alimento, para quem que ele se destina, para quem se dará melhor. Esse é um livro de receitas, por exemplo, que já é feito, foi produzido pelo laboratório que faz o teste que nós oferecemos, no caso, para uma pessoa cujas variantes genéticas recomendaram que o melhor para ela seria a dieta mediterrânea. Então, é um livro de receitas, aqui é a capa, a contracapa do livro de receita, ou seja, já é uma realidade, né? Já há dietas personalizadas de acordo com as nossas variantes genéticas. Então, partindo já quase para o encerramento da minha apresentação, a ideia é dizer que cada vez mais nós estamos numa nova era em que as pessoas deixarão de serem tratadas como pessoas de tamanho único para serem tratadas naquilo que elas têm de especial e de únicos, né? Eu falava lá dos 20.500 genes, nós somos iguais em 99,5% da nossa composição genética, né? Mas é justamente esse 0,5% que nos faz diferentes, desde as nossas características físicas, a ondulação do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, até a predisposição diferenciada que nós temos para desenvolver determinada doença,
para desenvolver alguns tipos de câncer, até a forma como nós metabolizamos medicamentos e também como nós processamos os macronutrientes e como os macronutrientes interferem, inclusive, na nossa expressão genética. Esse aqui foram as fontes consultadas. Quem quiser se aprofundar e saber um pouco mais, eu estou deixando aí, inclusive, os links dos artigos que eu consultei. E, mais uma vez, eu agradeço a Tacta Food School por esse convite e espero, quando nós entrarmos ao vivo, poder interagir com vocês e passar um pouco mais dos conhecimentos que não são profundos que eu tenho sobre nutrigenômica, mas que terei o prazer de compartilhar com vocês. Mais uma vez, meu agradecimento não apenas aos organizadores, mas às pessoas que tiveram a gentileza e a paciência de me ouvir.